Boa noite, irmãos. Só para a gente dar uma quebra, né? A gente está falando muito, a gente vai fazer uma música aqui com os meninos. E logo depois nós vamos então para a segunda parte do sermão que nós estamos pregando, que é o propósito da oração, tá bom? Então, ao ouvir a sua voz. Quantos gostam de ouvir a voz de Deus? Amém. Vamos lá, né? Ao ouvir a tua voz, quero me achegar a ti, Senhor, pois eu sei que em ti estás, meu Pai, a razão do meu cantar. E como é bom te conhecer e sentir o teu profundo amor que invade a minha alma numa comunhão sem par. Oh, como eu te amo, Senhor da minha vida, me envolve em teu Espírito, Senhor da minha vida. Oh, como eu te amo, Senhor da minha vida, me envolve em teu Espírito, Senhor da minha vida. Ao ouvir a sua voz, quero me achegar a ti, Senhor, pois eu sei que em ti estás, meu Pai, a razão do meu cantar. E como é bom te conhecer e sentir o teu profundo amor que invade a minha alma numa comunhão sem par. Canta comigo e diz: oh, como eu te amo, Senhor da minha vida, me envolve em teu Espírito, Senhor da minha vida. Oh, como eu te amo, Senhor da minha vida, me envolve em teu Espírito, Senhor da minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tiago, obrigado, Paulo. Glória a Deus. Que bênção, né? Ouvir a voz do Senhor. Quarta-feira passada, nosso pastor nos permitiu estar com os irmãos aqui pregando, e nós trouxemos uma pregação, uma reflexão, o propósito da oração. Hoje eu vou dar para os irmãos a segunda parte, ainda não vou concluir, vai ficar suspenso aí até uma outra oportunidade, a nossa continuidade desse tema. A minha esposa, 2 semanas atrás, me deu um presente, o livro O Fator Oração. Eu já tinha lido esse livro do pastor americano Sammy Tippett, mas em português, e eu comecei a ler novamente, e esse livro tem inflamado o meu coração dentro dessa temática. Para aqueles que não estiveram conosco aqui, eu vou dar um resumo do que nós vimos no nosso último encontro, mas eu quero mandar um abraço, viu, pastor Deusimar, para a irmã Socorro, que cantou aqui domingo, né? Ela ligou para mim hoje e disse: olha, a Rita vai para o Nova Metrópole, mas eu vou assistir o culto aqui de casa, né? Então um abraço para a irmã Socorro ali no Nova Metrópole, tá bom? No nosso último estudo nós vimos 3 razões, ou 3 propósitos da oração. Nós estamos estudando o propósito da oração. Propósito é finalidade. Em outras palavras, por que nós oramos?
é o nosso sermão que nós estamos trazendo para os irmãos. Quarta-feira passada nós falamos 3 pontos. Falamos que a oração, ela é um ato de adoração a Deus. Quando eu estou orando, eu estou adorando a Deus. Foi o primeiro ponto. Nós não vamos mais discutir, porque nós já o fizemos. A segunda coisa que nós lembramos para os irmãos é que a oração, além de ser um ato de adoração a Deus, ela é um ato de relacionamento com Deus. Quando eu oro, eu estou mantendo um relacionamento com Deus. Esse foi um ponto que a gente discutiu bastante. E em terceiro lugar, vimos que a oração, ela é um ato de entrega a Deus. Quando eu oro, eu estou me entregando a Deus. E hoje vamos para mais um propósito, só um propósito, o tempo não vai nos permitir, mas eu espero pelo menos avançar dentro dessa temática de hoje. Para isso nós vamos estar lendo em Lucas, eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18, tá? E nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Eu preciso ler o texto todo, porque eu vou fazer uso desse texto de forma especial esta noite. Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Preste atenção a essa expressão: por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva a minha versão diz molesta, aqui diz molesta também, né? É um termo bem forte, né? Molestar, mas é isso mesmo. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E aqui eu quero que você preste atenção nessa próxima frase. E diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Não mude ainda esse texto. Eu quero chamar a atenção para essa palavra do grego tardio. Essa palavra é a palavra macrothimeo, ou macrothimeo, que na verdade significa ser paciente. Então, se eu fosse traduzir, eu traduziria assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que sendo paciente para com eles. É interessante essa observação da língua grega, porque dá uma ideia também de longanimidade, ou seja, muitas vezes nós nos perguntamos, eu acredito que seja uma pergunta comum a todos nós: por que Deus não tem atendido a minha oração? Não é? Meu amigo Maurício e a Rosângela, que estão orando pela Amanda, são crentes, servos de Deus. Eles têm perguntado isso: por que não ainda Deus tem respondido a essa oração? E eu tenho compartilhado com eles, né? Então o versículo diz, continuando, próximo versículo: digo-vos que depressa, olha só, lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Vamos continuar. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir mais uma vez a sua orientação, Senhor,
Que o teu Espírito fale aos nossos corações, à nossa mente, através da palavra que já é abençoada pelo Senhor desde a eternidade. Que essa palavra encontre um lugar especial em nossos corações esta noite. E que ela tenha o mesmo efeito que as tuas palavras, Jesus, teve aos discípulos em Emaús. Primeiro, quando o Senhor falou com eles, o coração de cada um deles começou a aquecer-se. E é isso que queremos fazer esta noite, através do teu Espírito, aquecer o coração de cada crente aqui e aqueles que estão nos ouvindo. E a segunda coisa, abrir os nossos olhos para a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nada influencia a nossa vida de oração, nada, quanto à maneira como nós percebemos a Deus. Eu me lembro quando eu frequentei a Igreja Batista Regular, irmão Fernando, lá no Conjunto Ceará, tinha uma irmã que ela orava e a gente ria muito, mas a gente ria, Paulinho, como ela orava. Ela dizia: Senhor, coisa difícil que eu acho que nem o Senhor resolve. A gente ria, apesar dela ser bem natural, mas a gente ria achando engraçado. Como você chega diante de Deus com uma ideia dessa? Então a minha maneira de ver Deus determinará os resultados de minha oração. E hoje eu trago para os irmãos o quarto ponto, se você está anotando, a oração como reconhecimento do caráter de Deus. Esse é o quarto ponto hoje à noite. Nós vamos perceber, irmãos, que a teologia, infelizmente, tem sido muitas vezes, pastor Desmar tem chamado a atenção aqui no púlpito, e ele até uma vez disse, né? Enquanto eu for pastor, eu vou pregar o que eu tenho aprendido no seminário. Mas se você vê hoje o movimento de igreja no Brasil, a teologia, ela tem sido colocada secundária. Hoje nós temos muita coisa enchendo os cultos, mas a teologia ela está sendo diluída em nossos cultos. E aí me lembra uma frase do teólogo americano A.W. Tozer, quando ele diz: o que vem em nossa mente sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Eu pensei, irmãos Assis, que ele diria: é a coisa mais importante sobre Deus. Mas não, é sobre nós, porque o que eu penso sobre Deus influenciará de forma o meu caminhar com Ele. Se a minha visão de Deus for pequena, eu serei um cristão pequeno. Se a minha visão de Deus, irmão Isaías, for uma visão minúscula, o meu Deus minúsculo, eu também, a minha fé vai ser minúscula. O homem foi criado, irmãos, à imagem e semelhança de Deus para expressar a sua glória. E ele tem que viver de acordo com esta imagem. O que eu penso sobre Deus determinará também os resultados da minha oração. Eu me lembro que o teólogo John Piper, pastor da Igreja Batista em Minnesota, ele diz uma frase, que é a frase de abertura do meu Facebook: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Porque a visão que eu tenho de Deus, alguém pode sugerir: pastor, isso não é um hedonismo espiritual? De forma alguma. A minha alegria em Deus, por sinal está expresso no livro dele, Teologia da Alegria. A minha alegria em Deus é exatamente o reflexo dessa visão que eu tenho desse Deus. Se eu tenho a visão de um Deus minúsculo, pequeno e insignificante, a minha teologia vai ser assim. E por teologia aqui eu não estou me atrelando ao sentido ínfimo da palavra, mas ao sentido geral. Porque teologia, irmãos, é o relacionamento deste Deus comigo. Então a imagem de Deus ficou desfigurada no Éden por ocasião da queda em relação a nós. Por isso que vimos no estudo passado que lá no livro de Gênesis está a primeira declaração. Não sei se eu posso ter aí de novo, Gênesis capítulo 4, versículo 26, os irmãos devem lembrar, quando diz: olha só, e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou o quê? A invocar o nome do Senhor. É a primeira expressão de oração na Bíblia. Quando o homem começou a perceber então que sozinho ele não podia se conduzir. Ele precisava, irmã Rai, dessa restauração com o próprio Deus.
Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo na cruz, através da redenção, Ele consegue então restaurar essa imagem de Deus. Mas irmãos, olhem bem o que eu vou dizer para vocês agora. Uma visão distorcida sobre Deus, preste atenção, continuará refletindo uma imagem falsa e deturpada do Senhor. E aí a sua existência na minha vida fica comprometida. E eu não vou conseguir enxergar um Deus que resolverá os meus problemas, um Deus que é maior do que a situação que me envolve. Essa imagem danificada, que não vai servir para propósito algum. Não é à toa que em acredito que 2018 para 2019, mais de 560 militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e da Guarda Nacional Americana, que eles têm muitas coisas, cometeram suicídio. Nós tivemos um dos palestrantes que nós tivemos no nosso PG em inglês, chama-se Mike Schindler, e ele é veterano da Marinha Americana e trabalhou direto com esses homens. Ele disse, é incrível o vazio que fica dentro dos corações desses homens, porque nós achamos que nós podemos viver uma vida, mesmo crentes às vezes, sem essa comunhão diária com Deus. E aí, voltando àquele tópico de que a oração é muito mais relacionamento do que entretenimento, porque em alguns lugares nós lotamos. Pastor Miles Monroe disse uma certa vez, por que o culto de oração é o mais vazio da igreja? Vocês já se perguntaram? Já se perguntaram? Nós lotamos os nossos santuários no domingo, nos grandes eventos, mas para orar nós não conseguimos atrair o povo. Ele faz esses questionamentos e ele até pega pesado em algumas vezes. Uma visão limitada, distorcida do caráter de Deus vai influenciar diretamente na minha oração. A W. Tozer fez essa pergunta porque ele diz que a adoração a Deus ela tem que ser pura ou vil, dependendo de como o adorador alimenta os seus pensamentos elevados ou fracos diante de Deus. Porque se a oração é uma adoração, como foi meu primeiro ponto, então eu tenho que entender que quando eu estou vindo na quarta-feira aqui, irmãos, eu tenho que ter motivo para me alegrar na presença do Senhor. Porque cada oração que eu cito, que eu declaro, que eu confesso, eu estou enaltecendo a pessoa desse Deus. O nosso conhecimento de Deus não pode ser baseado em nossas experiências pessoais, achismos ou pensamentos que temos dele de forma isolada. E eu quero dizer para os irmãos aqui uma coisa que me preocupa. Este é um dos problemas, irmão Assis, que nós estamos tendo na igreja moderna. Sabe o que é que está acontecendo? Cada um está formando a sua própria opinião sobre Deus. Cada um. E sabe o que é que acontece? Muitas divergências. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. O mais grave não é quando o irmão Assis e eu discutimos ou debatemos sobre uma ideia sobre Deus, Fernando. O mais grave é quando eu e ele discutimos e debatemos e saímos do plano original de Deus nas Sagradas Escrituras. O caráter de Deus, os atributos de Deus. Irmãos, se você pegar um crente, eu vou usar aqui uma expressão que a gente usa em inglês, né? A gente chama muito isso street level, quando você quer falar de alguém que é no dia a dia aí, né? Aqui a gente chama o cicrano, né? Quando você pega um crente hoje, pede para ele falar sobre Deus, ele não consegue passar de 5 adjetivos. Ele pode até dizer, Deus é maravilhoso, Deus, mas ele não conhece o Deus da Bíblia. E o único livro autoritativo para nos ajudar a entender a Deus é a Bíblia. Eu tenho lido muitos livros, amo ler, mas eu não posso tirar a ideia correta de Deus lendo William Shakespeare, ou lendo José de Alencar, ou lendo Machado de Assis. Eu tenho que ler a Bíblia. É o único livro com a autoridade de falar sobre Deus para a minha vida. Ela é a mais autoritativa porque ela revela um Deus, olha só como é interessante, ela revela um Deus, Tiago, santo, justo e bom. E porque ele é santo, Laire, ele determinou as condições das orações. Por favor, me dê João capítulo 9, versículo 31, irmãos. Esse texto ele mexeu comigo essa semana. João capítulo 9 diz, ora,
Nós sabemos que Deus, o que é que diz o texto? Diga aí comigo. Não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Você está entendendo por que algumas de nossas orações não são respondidas? O contexto aqui é o cego de nascença. Ele quem diz isso, mas ele diz com base no aprendizado de um judeu. Ele aprendeu, como qualquer judeu, que Deus não escuta pecador, mas se alguém é temente e faz a sua vontade, assim ele ouve. Assim ele ouve. Eu quero um outro texto, por favor, Jó capítulo 27, versículo 9. Vamos ver o que a Bíblia diz. Jó 27, 9. Está chegando lá? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação. O contexto também está se referindo ao ímpio, ao homem sem temor de Deus. Vamos para o Salmo 66, versículo 18. Salmos, um livro depois. Salmo 66, eu quero mostrar muito isso para os irmãos nas Escrituras. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o que é que diz o texto? Opa, os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Nós não podemos, Vânia, diminuir a seriedade do pecado em nossas vidas. Nós temos que entender que o pecado pode ser exatamente aquilo que está atrapalhando a resposta, irmã Glaís, que nós tanto estamos esperando. E para isso nós temos um outro texto, Provérbios 15, 29. O Senhor, como é que está o texto? Eu quero que os irmãos leiam, vamos lá. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Que bênção, aleluia. Aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa interessante. Compartilhando com a minha esposa sobre esse texto, aí ela jogou um livro lá, viu, Rafael? No birô lá. O livro de Lúcio Guimarães, intitulado Irmãos, eu não conhecia o livro, Irmãos, Orai por Nós. E neste livro, irmãos, Lúcio fala da importância da igreja de ser intercessora. Olha só, irmã Rai, como tem sentido. Se Deus não escuta pecador, não é isso que a gente leu lá em João? Se Deus está longe dos ímpios, mas escuta a oração do justo, pastor Deusimar, então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A igreja agora tem uma tarefa ainda muito maior, porque nós somos chamados para interceder. Olha que bênção. Rick Warren, escrevendo um livro, diz: as pessoas podem recusar o nosso amor, as pessoas podem rejeitar nossas palavras, mas elas não têm defesas contra as nossas orações. Amém? Quando a Camila está orando por um colega do trabalho, quando o Rafael está orando, mesmo que eles não queiram ouvir a palavra de Deus. Por sinal, o pastor Deusimar Semitipt, no livro Fator Oração, ele diz que nós estamos trocando as bolas, usando aqui a expressão bem cearense. E aí eu faço aqui a redundância, ou na verdade o eco do que ele disse, com o teólogo E.M. Bounds, que diz: nós estamos procurando novos métodos, mas Deus está procurando novos homens. Homens que busquem a sua presença. Irmãos, eu tenho um livro interessante aqui no meu tablet, que eu baixei em inglês, que é todas as orações da Bíblia. Todas as orações da Bíblia. Vocês sabem o que mais me chamou a atenção nessas orações? É como os atributos de Deus são elogiados, Paulinho, glorificados. Moisés, por favor, me dê aí Êxodo capítulo 34, por favor. Eu não coloquei esse texto aí, mas vocês são maravilhosos, né? Êxodo 34, por favor. Vamos ler aqui, irmãos. Olha a oração de Moisés aqui no capítulo 34.
não é? Começa aí, do 34, começa assim pelo versículo 6. Vou beber uma aguazinha enquanto você procura. Olha o que é uma oração cujo caráter de Deus está tão intrínseco na oração. Passando, pois, o Senhor perante ele, passando por Moisés, tá? Clamou. Quem clamou? Quem clamou? Moisés, é isso? Foi Moisés quem clamou. Clamar é o quê? A Lari falou de súplicas aqui, de clamor, não foi? Senhor, nós colocamos os nossos... Então Moisés orou. Eu posso traduzir por orou? Posso. O que é que ele orou? Vamos lá, comigo, todo mundo, junto, vai. Ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. O próximo, vamos lá, continua. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um Deus que exige santidade até em nossas orações. Santidade, às vezes a gente tem essa ideia assim um pouco medieval sobre santidade, não é? Hoje o pessoal atribui muito a questão de vestuários, roupas, costumes, mas santidade é separação. O que Deus está dizendo é que um Deus santo exige orações santas de um povo santo. Olha, por exemplo, Jeremias capítulo 7, por favor, Raquel, me dê aí Jeremias. Lembra de Jeremias, irmãos? Jeremias intercedendo pela cidade, a cidade pegando fogo, a Babilônia vindo para Judá, aí ele começa a orar. Em Jeremias 7, de 16 a 18, olha só, ele começa então, vou já concluir, tá? Para a gente orar mais uma vez. Tu, pois, o que é que Deus diz a ele? Não ore por este povo e nem levantes por ele clamor ou oração. Meus irmãos, isso é muito enfático. Deus está dizendo, eu não quero, Jeremias, não adianta, não ore, não levantes clamor e nem me supliques, porque eu não, pode deixar nosso versículo aí, eu não te ouvirei. Eu não te ouvirei. Se Deus não fosse assim, meus amados irmãos, não faria sentido orar. Sabe por quê? É necessário que a ideia que nós tenhamos de Deus não seja baseada apenas no que eu sinto. Eu estava conversando com a Laire outro dia e dizia, você sabe qual é o maior problema nosso, cristãos, hoje? Nós somos muito emocionais e poucos intencionais. Nós somos muito emotivos, a gente chora, e tudo bem, não há nada errado nisso, nós somos seres emocionais também, mas precisamos sair das emoções e entrarmos nas intenções. O que é intenção se não propósito? Qual é o propósito da minha oração? O sentido na vida, irmãos, depende do que nós sabemos sobre Deus e não das circunstâncias. Salmo 46, versículo 10 diz o que? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O estudo do caráter de Deus, irmãos, é tão importante. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, teologia não é só para pregadores e teólogos? Eu vou dar a resposta de um teólogo anglicano chamado J. Packer. J. Packer diz o seguinte, quando perguntaram para ele se teologia era só para pastor, Fernando, ou pregador, ele respondeu, a pergunta que você está fazendo assume um estudo da natureza e do caráter de Deus e não será prático nem relevante para a sua vida. De fato, contudo, é o mais prático projeto que qualquer um possa se envolver. Ou seja, perguntar se teologia importa, é lógico que importa, porque se eu não tenho conhecimento teológico de Deus, eu não conheço a Deus. Os atributos de Deus são qualidades de Deus, usando um termo bem popular. Olha o que J. Packer diz ainda, continuando, conhecer Deus é crucialmente importante para o viver de nossas vidas. Aí ele diz lá, desconsidere o estudo de Deus e você se condena a tropeçar e vagar através da vida com os olhos vendados. É ou não é o que está acontecendo com o mundo? O mundo que tem rejeitado Deus,
Eu preguei dois domingos atrás em General Sampaio, e a minha mensagem lá foi: eu não quero esse Deus expulso do céu por Karl Marx, eu não quero esse Deus de Nietzsche, eu não quero esse Deus dessa teologia moderna, eu não quero esse Deus que é a favor do aborto, eu não quero esse Deus que é a favor da promiscuidade sexual. Estão criando um Deus que é completamente diferente do Deus que nós adoramos. Lembra do hino do cantor cristão? Santo, santo, santo. Quantos lembram aqui? Deus onipotente. A gente podia cantar ele no final, né? Para trazer de volta, irmãos, a imagem que Deus precisa ter. Estou concluindo. Conhecer a Deus intimamente é nosso chamado e destino. Posso ter Jeremias capítulo 9, 23 e 24, eu não coloquei aí, mas está na minha mente aqui. Olha que versículo. Se eu pudesse, Rafael, eu colocava esse versículo bem grande aí fora. Assim diz quem? O pastor Roberto? O pastor Deusimar? Não. Assim diz o Senhor. Vamos lá? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. O próximo. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, e eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. O caráter de Deus, os atributos de Deus, são fundamentais para que eu entenda a oração. Se eu creio, Gleides, num Deus pequeno, fará toda a diferença.